Você já parou para pensar onde pisa? Ou melhor, em quem você pisa? Na maior parte do tempo, saímos de um lugar para o outro e pisamos em velhos conhecidos, às vezes das aulas de história, de biologia, literatura ou até mesmo de personalidades da cultura popular. Pois é, são famosos, mortos e eternizados em pedaços de asfalto que carregam seu nome para algum lugar. Mas e se eu te dissesse que, sob o concreto e as linhas amareladas das estradas, existem mais do que apenas nomes emplacados? E se cada rua, cada avenida, escondesse histórias e segredos sussurrados que caminham entre edifícios e asfaltos frios? Bom, eu sou Bernardo Monteiro e estou na companhia de Alice Richotti. Bem-vindos ao podcast Por Debaixo dos Asfaltos. Aqui, vamos desenterrar não apenas os nomes, mas memórias esquecidas, intrigas e as sombras da ditadura que nos perseguem a cada passo. Tá preparado para caminhar por dentro dessas narrativas que foram enterradas? Para o episódio de hoje, selecionamos a história da ponte Presidente Costa e Silva. Talvez você não conheça esse nome, mas certamente já passou por lá ou ao menos ouviu falar. Parte da vida de muitos cariocas, a ponte Rio-Niterói esconde um nome, ideias e a impunidade por trás de uma grande obra arquitetônica. A presença da Rainha Elizabeth e do Príncipe Philip na Ponta do Caju assinala um novo marco para a história da Guanabara e do estado do Rio. O início simbólico das obras da ponte Rio-Niterói. É verdade. A ponte Rio-Niterói é mais um dos muitos logradouros públicos que recebem o nome de um dos presidentes da ditadura brasileira. Arthur da Costa e Silva foi o presidente responsável pela assinatura do projeto de construção da ponte lá em 1968 e, por isso, a ponte recebeu seu nome. Apesar disso, para Márcia Maria Silva, moradora de Niterói, o discurso popular não abraçou o nome Ponte Presidente Costa e Silva. Então, não há no discurso popular nenhuma referência ao nomear a ponte a essa figura política. No entanto, esse é o nome, né? Bom, se engana quem pensa que essa foi a única grande obra da ditadura militar no Brasil. Apelidadas de construções faraônicas, remetendo lá ao Egito, os governos militares se utilizaram dessa estratégia para realizar grandes obras com o intuito de mostrar o seu poderio político e econômico para a sociedade. Mas a idealização da ponte vem lá de trás. Ocorreu em 1875, com Dom Pedro II, quando ainda nem éramos uma república. Partindo desse ponto, levou cerca de 100 anos para que a obra saísse do papel e fosse inaugurada. A construção da maior ponte do Brasil, que começou em 68, resultou em diversas mortes. Vítimas de condições inadequadas de trabalho, oficialmente os números indicam que 33 pessoas morreram nas obras. Nessa época, se tornava oficial aquilo que a censura permitia, ou aquilo que ela não percebia. Desse modo, estima-se que cerca de 400 trabalhadores, entre eles engenheiros e operários, tenham perdido a vida durante as obras. O presidente da República, que se considera ainda um legítimo representante da Revolução de 1964, 31 de março, desde um momento crítico em que ele tem que tomar uma decisão optativa. Ou a revolução continua, ou a revolução se desagrega. Gaúcho de Taquari, Costa e Silva foi o segundo presidente da ditadura militar brasileira. Antes de chegar ao poder, foi ministro de guerra de Humberto Castelo Branco e um dos principais conspiradores do golpe de 1964, que foi o golpe que instaurou a ditadura. Seu governo foi curto, na verdade, já que ele assumiu a presidência em 67 e foi substituído por uma junta militar 2 anos depois, porque ele foi diagnosticado com uma trombose cerebral e declarado incapaz de governar. Apesar do rápido mandato, foi Costa e Silva quem deu o pontapé inicial para os anos de chumbo, período em que a repressão da liberdade individual e dos direitos políticos chegou ao seu ápice. É isso aí. O ditador foi responsável por instaurar o AI-5, um dos mais cruéis atos institucionais do regime, que fechou o Congresso e institucionalizou a tortura. Apesar de tudo isso, Costa e Silva, assim como todos os outros presidentes e torturadores desse período, foram perdoados pela Lei de Anistia, decretada por Figueiredo, o último presidente da ditadura brasileira.
Além de impunes, os grandes representantes do regime ainda ocupam diversos locais de homenagem. Mesmo depois de mais de 30 anos, a memória de cada um deles persiste pelos nossos espaços urbanos. Durante esse período, ao menos 3 projetos de leis foram criados para substituir o nome do ditador que dá nome à Ponte Rio-Niterói. A ideia era colocar alguém que tivesse contribuído positivamente para a sociedade brasileira. O projeto de maior relevância foi de Renato Simões, do PT de São Paulo, que tinha como objetivo homenagear Rubens Paiva, que foi engenheiro civil e deputado assassinado pela ditadura em 1971. Mas lá em 2014, quando proposto, o projeto não foi para frente. Apesar das negativas, essas propostas são totalmente legítimas. Uma possível mudança do nome da ponte estaria de acordo com o Terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, de 2010, que prevê que indivíduos que cometeram violações contra os direitos humanos durante o período da ditadura não sejam homenageados em logradouros públicos. Mas, infelizmente, isso é algo que não se faz valer na prática. Existem diversos casos de ruas, praças e outros logradouros que, ao mudar de nome, causaram grande descontentamento da população, por simples interesses individuais. Léo Alves, do coletivo Filhos e Netos por Memória, Verdade e Justiça, é neto de Mário Alves, desaparecido político, e relembra o caso da Rua Moreira César, em Niterói, que foi rebatizada com o nome do ator Paulo Gustavo. Dá para ver as reações, né? Reações do pessoal conservador e tal. E eram curiosas, né? Isso eu posso relatar, porque os motivos eram muito fracos, né? Então se falava da história do Moreira César, se falava assim, mas se mudar o nome para Paulo Gustavo, a minha loja aqui vai ter que mudar todo o endereçamento dos documentos, não sei o que, É como se fosse um problema, né? Será que mesmo com todo esse processo de redemocratização, as pessoas ainda não entenderam a importância de não homenagear certas figuras? Eu confesso que é com verdadeira violência aos meus princípios e ideias que adoto uma medida como essa. Mas adoto porque estou convencido que é do interesse do país, é do interesse nacional que ponhamos um basta à contra-revolução. Parte da rotina diária de cerca de 400 mil pessoas, a Ponte Rio-Niterói já foi palco de diversos acontecimentos truculentos, tensos e até mesmo alguns muito curiosos. Em um mesmo dia, tivemos sequestro de ônibus, altinha e carteado, tudo isso acontecendo simultaneamente. Goste ou não, a obra da construção da ponte serviu como um grande alívio, afinal trouxe mais uma opção aos viajantes que tinham que escolher entre ir por via marítima ou pegar um caminho de mais de 100 quilômetros passando por Magé. Porque esse trajeto era um trajeto regular, né? Relativamente regular no período das férias. Meu pai e minha mãe nos levavam, né? E nós somos muitos, né? A família grande, muitos filhos, muitos irmãos, nos levavam para Campos dos Goitacazes, que era onde grande parte da enorme família, né? De primos e tios e avô, né? Avó estavam lá, né? Então nós íamos. E para isso, antes da Ponte Rio-Niterói, era barca para carros, né? E era muito curioso, nós no carro fazíamos a travessia dentro de uma barca e dentro de um carro, entende? Era muito interessante. Então tem esse registro da importância da Ponte Rio-Niterói para que a gente não mais precisasse fazer essa travessia. Mas é claro, é o Rio de Janeiro, né? Reclamações de engarrafamentos e acidentes são frequentes, mas muitos dizem que a espera para atravessar a ponte é recompensada por uma linda vista da cidade do Rio. Então, faz sentido algo tão belo, relevante, mesmo tendo seus problemas, ser batizada com um nome que representa um conjunto de ideias retrógradas? A ponte não foi projetada por Costa e Silva. Ele não era o arquiteto, muito menos construído pelas suas mãos. Então, por que ceder esse espaço de destaque em uma rodovia de tanta importância a alguém que governou contra o próprio povo? Bom, é justamente através dessa memória que o Léo Alves fala com a gente. Bom, né, vários recortes aí, né, de classe que nem sempre digamos, né, a partir das pessoas que são familiares de mortos desaparecidos, mas é claro que as que tiveram a história mais bem contada, como a do meu avô, né, tem um background de classe média branca, né? Bem ou mal, a classe média branca tinha lá, né, um privilégio de poder acessar
essas informações e trâmites judiciais e tudo mais, ou mesmo político, institucionais, como uma comissão da verdade, e por aí vai. Bom, a memória da ditadura é tão presente na nossa sociedade que, por carregar esse sobrenome, o meu sobrenome, E. Silva, na verdade Bernardo Augusto E. Silva Monteiro, sempre que me apresento perguntam, igual aquele cara lá? Muitos nem sabem quem foi, o que ele fez ou qual o impacto dele na sociedade brasileira. Mas certamente o sobrenome E. Silva é bastante conhecido. Apesar da mera coincidência, bastava alguém de sobrenome da Costa casar com alguém da minha família que eu teria um parente da Costa e Silva. Bom, infelizmente foi isso que aconteceu com meu último primo nascido por parte dos irmãos da minha mãe. Por pouco, Arthur não é batizado com o nome do ditador. Pensando nas confusões, meus tios optaram pela escolha de mais um sobrenome, algo que apagasse a memória do que foi, mas que não deveria ser mais. Por isso, Arthur da Costa Souza e Silva, não da Costa e Silva. Uma frase, bem marcante, que é não muito difícil de entender, né? Que é assim, um povo sem memória é um povo sem história. Um povo sem história está fadado a cometer os erros cometidos no passado, no presente e no futuro. A memória da ditadura precisa estar viva. É preciso lembrar diariamente os horrores que o país viveu durante 20 anos e pensar em como isso impactou nossa política e nossa cultura. Só assim, vamos evitar novos erros que remetem ao passado. Esse podcast foi produzido para a disciplina Laboratório de Radiojornalismo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, sob orientação do professor Andrioli Costa. O programa foi roteirizado e apresentado por mim, Alice Lixotti, e Bernardo Monteiro, e editado pelo Abner Rey. Ao longo do episódio, usamos áudios do canal de YouTube Arquivo Nacional. Ouça este e outros episódios procurando por Laboratório de Podcasts Narrativos no seu aplicativo de podcasts favoritos. Muito obrigada e até a próxima.